é uma aristocracia ressentida, mas que se faz nos marcos, se a gente lê o Shenka Diop, nos marcos das cegueiras ocidentais, que parte de uma falsa oposição entre razão e emoção. Essa oposição é falsa. Em termos de Shenka Diop, não adianta inverter. Se a razão era superior, agora eu coloco a emoção como superior, se eu mantenho a oposição entre elementos que na prática estão em diálogos. Por que eu dou essa volta? Para voltar para o Fanon. Eu tenho a impressão que o Fanon não é nem Descartes nem Nietzsche, nesse aspecto, né? Porque o que ele recusa é exatamente essa polarização entre corpo e alma, entre razão e emoção, para pensar uma dialética prático-sensível, intelectual, em que o transformar o mundo é condição para a reflexão, na contramão de toda a herança, inclusive grega, e essa herança reivindicada, né, pelo Renascimento, que vai estar presente em Descartes, né? Para o Fanon, a emoção, o afeto é condição para a reflexão, mas não no sentido nietzscheano, no sentido de que a arte é, e aí eu não preciso mais de um nome para categorizar, porque todo nome é limitador. Mas para o Fanon, a possibilidade de lidar com o instinto, com o desejo, com a carne, com o tesão, é uma possibilidade, inclusive, de construir reflexões teóricas. Tem um filósofo chamado Pengieri. Ele vai dizer que o que o Fanon propõe é um movimento filosófico de suspensão teleológica. A teleologia, né, vem de telos, né? Mas para a fenomenologia russeniana, há outras dimensões na realidade para além daquilo que a consciência capta, né? E o que o Fanon propõe é uma suspensão teleológica que permite que a gente entre em contato com elementos que são supra-racionais no processo de intelecção. Não sei se eu estou falando grego, mas o que ele quer dizer é que é exatamente por nos convocar a pensar com as tripas que a gente consegue pensar melhor. Então, hoje a biologia sabe que o estômago é conhecido como um segundo cérebro, né? Tanto pela quantidade de neurônios que o estômago tem, mas porque há um diálogo constante entre os nossos sistemas, para que a gente possa, inclusive, pensar. Você não consegue ler nenhum teórico com dor de barriga, por exemplo, ou mesmo com tesão. Você está com tesão por aquela pessoa, você não vai conseguir pensar no Fanon, na revolução, a não ser que isso te aproxima da pessoa, né? E essa pessoa pode ser o professor, pode ser a causa, a luta, pode ser a humanidade. Então, o Fanon nos convoca a romper com essa divisão ocidental entre corpo e alma, e na direção de um processo de reflexão que é, ao mesmo tempo, uma reflexão com as tripas, onde as tripas compõem o caminho para a intelecção, mas é também uma reflexão onde o olhar sobre o outro é também um olhar sobre si. Aqui também tem outra transgressão, que é a própria transgressão na relação sujeito-objeto, que começa com Descartes, mas que se consolida no Kant, na lógica da separabilidade kantiana, na lógica de que você tem um sujeito cognoscente, você tem um objeto do conhecimento, e você tem um encontro entre o sujeito e o objeto, cria um objeto que é a criação do sujeito na relação com o fenômeno e não com a coisa em si. O Fanon propõe um outro caminho nesse processo, onde o objeto, onde o sujeito também pode ser um objeto. Ele não estuda só um outro, mas ele próprio aparece como objeto de si no processo de conhecimento do mundo. Isso tem implicações para a escrita, né? É uma escrita que mobiliza a subjetividade. Por isso que o Fanon vai dialogar com o surrealismo, porque o surrealismo está muito presente na década de 40, na França, mas também está presente no movimento de negritude, por exemplo. Está presente nessa inversão que a negritude propõe, que é uma recusa do racionalismo burguês, iluminista, mas é também a tentativa de uma recuperação do humanismo. O Fanon era um humanista, gostemos a gente ou não. Só que é um humanista que recusa o humanismo burguês como caminho. Ele vai dizer aonde a burguesia fala do ser humano, mas ela mata o ser humano onde é que ela encontra. Então, essa burguesia precisa ser superada, mas a superação da burguesia não é a superação
do humanismo como possibilidade de se pensar para além do si, para além do eu, para além do mesmo, para além do idem, para além da identidade, inclusive, da identidade nacional, da identidade racial. O outro é também algo que me compõe. A emancipação passa por poder me nomear, passa por poder me definir, mas passa por reconhecer que isso que eu sou só existe na relação com aquilo que eu não sou, com o outro, inclusive com o branco. É o branco que cria o negro. Então, até aquilo que eu afirmo só existe na relação com o branco. E superar o branco é também superar o negro, portanto. Matar o branco é também matar o negro dentro de si. E isso implica uma relação dialética, mas também dialógica, entre identidade e diferença de uma forma muito singular, assim, muito diferente do que de outros filósofos que estavam propondo na época, né? Por isso que ele se apropria do existencialismo do Sartre, mas ele vai dizer que o nada do que o Sartre traz é um nada burguês, é um nada vazio, porque é um nada que joga tudo para o sujeito individual e desconsidera o contexto. Algo que depois o Sartre vai se ligar e vai se rever, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, esse nada é aquilo que é condição de liberdade, porque é indeterminação. Se eu sou indeterminado, eu posso ser qualquer coisa. Então, ele mostra o limite do Sartre, mas ele não abre mão do Sartre. Ele mostra o limite do Marx. Ele vai dizer, na colônia, a classe é racializada. Mas ele não abre mão da classe. Ele constata que a classe é racializada, mas ele não abre mão da classe. Ele reconhece o limite do Kierkegaard. Ele vai dizer, a angústia na colônia não é essa angústia de alguém que treme diante da própria existência. É alguém que não pode existir. É alguém que não se sente existente para o outro. O colonialismo, ele obriga a gente a repensar toda a herança ocidental, do surrealismo ao existencialismo, do marxismo ao hegelianismo. Mas, ao mesmo tempo, esse repensar não é jogar fora, não porque o Fanon goste, não é uma questão de gosto, mas é porque a gente está na sociedade moderna criada pelo capitalismo em função e tendo a Europa como eixo. Então, estudar a Europa e seus melhores autores é também entender a colônia. Mas não basta, porque esses autores não conseguiram ir até as últimas consequências na definição do que é a violência colonial, mas também do que é a possibilidade de superar essa violência. E aqui entra duas questões, né? Uma é a questão da subjetividade, como um elemento que constitui a violência colonial. A violência colonial não é só a arma do soldado, mas é também o ato de imputar na mente do colonizado essa arma. É fazer o colonizado sonhar com a arma, mesmo quando a arma não está lá. É fazer o colonizado ter medo de reagir, mesmo quando o agressor não está olhando. Então tem uma preocupação muito sensível com a dimensão subjetiva da colonização. Ao mesmo tempo que o colonialismo não é só um discurso, ele é objetivo, essa objetividade ela se estrutura a partir de uma dominação que é subjetiva, uma dominação que alcança os sonhos do colonizado, uma dominação que alcança o desejo do colonizado, o desejo sexual, o desejo familiar, o desejo de existência. Então, se ela é isso, então não basta conquistar a independência. Não basta. É necessário expurgar, é necessário, em termos hegelianos, suprassumir essa violência que está dentro. Ela precisa ser expurgada, ela precisa ser ressignificada. E para o Fanon, é o choque que você menciona que permite essa ressignificação. É o engajamento na luta, é fazer do mundo, do processo político, seu objeto, inclusive do branco, seu objeto, que pode permitir agora que no próprio processo de transformação, o colonizado, que antes era visto como coisa, se reconheça como gente. Então, a luta, ela tem um papel também subjetivo. O papel da luta não é só expulsar os brancos do território, mas é também despertar no colonizado um outro olhar sobre si mesmo. E sobre o outro, porque olhar para si é sempre olhar para o outro à medida em que ele só é ele na relação com o outro. O colonizado só é colonizado porque tem o colonizador. Só existe preto porque tem o branco. Então, olhar para si é também olhar para o outro e se reconhecer no outro. E ao se reconhecer no outro, se reconhecer como sujeito da própria trajetória. Só que ser sujeito não é só, nos termos da Audre Lorde, ou nos termos da Avita Bra, não é só se autonomear. Nos termos do Black Panther, inclusive. Ser sujeito para o Fanon não é só se definir.
ser sujeito é se reconhecer como contraditório. Esse é o passo fundamental para o Fanon. Porque ao me reconhecer como contraditório, eu percebo que nem tudo é o outro. Eu percebo que eu também fiz escolhas, ou nós também temos contradições, e aí eu estou pronto para olhar para elas de forma madura e tentar superá-las. Porque se eu acho que todo problema é o branco, é o homem branco, burguês, hétero, europeu, eu não olho para as nossas próprias contradições. Então, mas eu também não consigo chegar nesse ponto se eu não tenho um momento anterior de acolhida e, ao mesmo tempo, de inversão dessa violência anti-negra, anti-indígena, anti-palestina, anti-mulher, anti-trans. Se eu não tenho uma inversão, eu também não consigo sair desse lugar de objeto. Mas o fim não é inverter. O fim é poder se reconhecer como parte das contradições. Assim, pro Fanon, o sujeito do Fanon não é um sujeito que se autodefine, é um sujeito que se reconhece contraditório. E isso é possível mediante também uma revisão subjetiva, mas a subjetividade não vem primeiro, ela vem no processo de transformação radical, ela vem no enfrentamento, ela vem na luta, ela vem no choque. Por isso que eu tento dizer que para o Fanon, a gente não resolve isso com uma virada epistêmica. A virada epistêmica é fruto desse processo, ela não é ela que causa. Ainda que sem uma virada epistêmica, eu também não consigo fazer novas perguntas, mas é a luta que forja novos olhares, novos valores, novas subjetividades, né? Então, é nesse lugar que o Fanon tá pensando a possibilidade de superação das contradições coloniais.